Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu gostaria de compartilhar um versículo de uma história que eu gosto muito, que é a história de Davi, que fica em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a seguir, que diz: Então Davi disse a Saul, que ninguém deixe seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá e pelejará contra ele. Contudo, Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Mas Davi argumentou diante de Saul: Quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, o feria e o matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai e que Yahvé esteja contigo. Amém? Irmãos, o tema dessa palavra de hoje é: você está sendo preparado. O Senhor está nos preparando para viver as promessas dele. As promessas do Senhor, elas já estão prontas para nós, mas nós estamos sendo preparados para viver essas promessas. E Davi, nessa passagem, nos ensina muito, nos ensina como é importante a preparação. Saul estava olhando a aparência de Davi, mas o Senhor conhecia o coração dele. Ele foi capacitado, ele foi preparado cuidando das ovelhas, ele foi preparado no seu ordinário, no seu dia a dia. Aqui, no versículo 32, logo no início, Davi diz a Saul, se a gente for parar para refletir, irmãos, Saul era o rei de Israel. E Davi era apenas um jovem, até então um jovem desconhecido, que chega ao rei e se prontifica a lutar pelo povo de Israel. Se prontifica, ele se prontifica e diz: Teu servo irá e pelejará contra ele. E no versículo 33, Saul questiona, né? Saul responde a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passas de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Quando eu li essa passagem no versículo 33, o Senhor falou comigo 2 ensinamentos, 2 lições. Quando Saul responde a Davi, Saul, ele diz que o gigante Golias, ele era treinado desde a sua juventude. E Davi, ele não passava de um jovem, de uma criança. E o que eu aprendo com isso, né? Essas 2 revelações é: não pare pelas intimidações. Como Saul era um rei, Davi poderia ter parado e falado: não, realmente, quem sou eu? Pequeno, não fui treinado, só cuidei de ovelhas. Mas não, Davi, ele não para pelas intimidações, ele não para. Gente, ele estava ouvindo um rei de Israel. Ele não desistiu, ele confiava no Deus que ele servia, ele confiava no Deus de Israel, que lutaria com ele. E por que Davi confiava? Porque Davi havia sido preparado. As experiências de Davi, aquilo que Davi tinha vivido ali no seu ordinário, no seu dia a dia, no seu secreto, cuidando de simples ovelhas do rebanho ali, ele viveu situações que ele foi preparado para esse momento. Então, a primeira lição é: não pare pelas intimidações. Ele poderia ter se visto menor e pequeno, mas ele confiava no Deus que ele servia. E segundo, não exalte os gigantes. Não devemos exaltar os nossos problemas, não devemos colocar os nossos problemas acima do Deus que nós servimos. Amém? Então que hoje você entenda que não importa a sua situação, não importa o seu problema, aquilo que te coloca como improvável, só importa aquilo que Deus diz que você é. Não importa a situação, é o seu Deus que luta por você. E indo aqui para o versículo 36,
Davi diz, Davi, né, responde a Saul e diz: o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será como este incircunciso filisteu. Davi, ele tinha segurança no Deus que ele servia. Ele não olhava para sua aparência, sua condição, mas ele tinha uma postura de quem confiava em Deus. Como eu já tinha dito, porque Davi, ele tinha vivido experiências. O Senhor não livrou Davi do leão e do urso. Com certeza, outras situações Davi viveu que provavelmente a Bíblia não descreve, mas a Bíblia descreve do leão e o urso, que ele salvou a ovelha de sua goela, tomou a ovelha, né, e matou o leão. Então, eu entendo que o Senhor, ele não nos livra dos problemas, de muitas situações, porque ele sabe que aquilo está nos preparando, essa situação está te preparando para você viver o propósito. Então, que você não desista, que você não pare, que você não pense que você vai morrer nessa situação, porque há um Deus, o Deus de Israel, o único Deus, ele luta as suas guerras, ele batalha por você. Ele está te preparando para viver algo maior do que você possa imaginar, maior do que aquilo que nós sonhamos, ou pedimos, ou pensamos, é aquilo que Deus preparou para nós. Amém, irmãos? E continuando, e Davi disse mais: e Yahvé que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos do filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Davi, ele tinha algo que agradava o coração de Deus. Davi confiava em Deus. Davi, ele se relacionava com Deus. E só conhece o caráter de Deus quem se relaciona com Deus. Por isso que Davi, ele responde ao rei com tanta segurança e convicção que ele enfrentaria o gigante. Se nós formos parar para pensar, só tinha um cenário improvável, era um jovem improvável, não tinha aos olhos do rei uma postura, um tamanho, um porte para lutar contra um gigante. E ainda por cima o gigante, ele havia sido treinado desde pequeno para batalhas. E o gigante estava ali afrontando o povo. Mas Davi, ele tinha convicção porque ele conhecia o caráter de Deus. Ele tinha vivido experiências e entendido que o seu Deus não tinha nada maior que o seu Deus. E se a gente também for analisar o texto antes, que fala um pouco sobre a história de Davi, Davi, ele vivia cuidando das ovelhas. Talvez ali nos ambientes ele era rejeitado. Não importa o cenário que você esteja, não importa a situação que você está, a história improvável de que você vem. Talvez você venha de uma história onde você fala: eu estou num lugar, eu não tenho condições. Como que esse sonho vai se concretizar? Como que isso vai acontecer? E eu venho aqui te dizer que se você olhar para a história de Davi, como muitas outras histórias da Bíblia, o Senhor não vê como o homem vê, porque o rei viu a aparência de Davi, mas o Senhor já sabia que aquele coração era um coração aliançado, era um coração onde confiava em Deus, obedecia a Deus, tinha um comprometimento, um compromisso, e é isso que Deus busca de nós, de mim e de você. Ele não precisa que o cenário seja favorável, ele só precisa que você o conheça. Ele só precisa que você saiba quem ele é. E para conhecermos o caráter de Deus, precisamos nos relacionar com ele. E o Senhor diz para nós hoje: isso que você está passando está te preparando para viver a promessa. Então, não pare pelas intimidações, não pare, não olhe os gigantes, as circunstâncias como maior que o seu Deus. Pois você serve ao único Deus. Você é filho do único Deus. O que criou os céus, a terra, o mar, o sol, as estrelas, a lua, a natureza. Te criou, te formou. Ele cuida de você. Confie no processo. Confie no caráter de Deus. E busque conhecê-lo cada dia mais. Amém? Você está sendo preparado. Vamos orar? Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço porque o Senhor está, Senhor, nos alertando, o Senhor está, Jesus, chamando os teus filhos para te conhecer cada vez mais, para nós rompermos, para nós vivermos as promessas.
Senhor, eu não sei quem está assistindo esse vídeo, Pai, mas a pessoa que estiver assistindo, que o Senhor alcance agora, que ela venha ver com uma visão diferente, que ela venha ter um discernimento dos céus, que essa situação não é para a morte, mas é para ela ter um crescimento, um preparo para viver grandes coisas em Deus, para ela viver os sonhos de Deus, para ela viver os propósitos de Deus para sua vida. Pai, em nome de Jesus, fortaleça o cansado, que essa pessoa agora, Senhor, tenha uma visão renovada e não olhe mais as circunstâncias, mas olhe através do espiritual. Olhe e entenda que o Senhor está fazendo, mesmo quando o cenário não é favorável, mesmo quando o cenário não diz que é possível. Pai, eu te agradeço e eu sei, Pai, que a partir deste momento, que essa pessoa vai ter um entendimento novo, vai ter uma visão nova dos céus. Senhor, vai ter um entendimento que toda circunstância, Senhor, está preparando essa pessoa para viver as promessas. E, Senhor, talvez aquilo que ela já esteja vivendo são cumprimentos de promessas, que essa pessoa entenda que ela não vai perecer, mas ela vencerá o gigante, ela vencerá as intimidações, ela vencerá o medo da circunstância, ela vencerá porque o Senhor é com ela. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos faz mais que vencedores. O Senhor não escolhe, Senhor, o Senhor não precisa da situação provável para realizar. O Senhor só precisa de um coração disposto, disponível, entregue, Senhor, aos teus pés, obediente, comprometido. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor ainda fará. Pai, nós viveremos todas as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.